Senhor Jesus, povo de Deus, estamos de volta, graças a Deus, depois de tanto tempo, né? Eu tenho aqui um assunto de suma importância, desse tema aí maravilhoso que eu recebi no comentário aí de Lúcio Campos, sobre o vídeo que eu tinha feito algum tempo atrás sobre que as igrejas da Europa estão fechando as portas. E eu ouvi esse comentário, eu achei interessante que ele escreveu, e é uma pura verdade, meu irmão, servo de Deus. Eu quero poder aproveitar essa frase aí para dizer para vocês no canal que realmente a palavra da cruz está extinta, ou está ficando extinta nos nossos púlpitos das nossas igrejas, principalmente protestantes e evangélicas, ou nas igrejas cristãs. A palavra da cruz, a mensagem da cruz está cada dia mais rara de se ouvir na igreja. Quero poder aproveitar porque já faz algum tempo que eu não apareço aqui no canal. Essa correria, estou trabalhando aqui também. Estamos com o trabalho missionário nos cultos, no sábado e domingo. Então o meu tempo tem ficado reduzido porque eu também trabalho 13 horas por dia, então não é fácil poder aqui aproveitar para poder falar alguma coisa para vocês como pastor. Então quero aproveitar para dizer algo interessante. Realmente a cruz, o evangelho da cruz que Jesus ensinou, aquele que quer me seguir, pega ou tome a sua cruz a cada dia e siga-me, ou renuncie-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. O que é a mensagem da cruz? O que é a palavra da cruz? Quando falamos da cruz, estamos falando do amor de Deus derramado por nós, da entrega de Jesus naquela cruz. Crucificado, rejeitado, maltratado, chicoteado, afligido, insultado, escarnecido. Mas ele se entregou a si mesmo por nós. A mensagem da cruz é loucura para muitas pessoas. Como o Filho de Deus se entrega a si mesmo por nós pecadores. Porém, nós encontramos na cruz a demonstração do amor de Deus. Nós encontramos, quando nós, no caso, olhamos para a cruz, nós vemos a demonstração de Deus para a humanidade de verdadeiro amor, como diz em João, no versículo chave da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, irmão. Eu tenho uma única filha e eu sei que não é fácil você ter que dar para uma humanidade pecadora um único filho. Como pai eu entendo isso, né? Quando eu soube agora há pouco tempo na escola que a minha filha, um miúdo tinha batido nela, eu fiquei com o coração triste como pai. Brincadeira, né? Mas não é normal, eu sei. Quem é pai, quem é mãe sabe que nas escolas às vezes algumas crianças, alguns miúdos, por algumas brincadeiras, acabam batendo uma na outra. E eu fiquei sabendo disso. Fiquei muito triste com isso. Porém, eu fico imaginando o próprio Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus foi demonstrada através de Jesus naquela cruz. A cruz significa a esperança. A cruz significa a nossa libertação dos nossos pecados. A cruz significa que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu falo da cruz, eu falo do evangelho de renúncia, irmão. Quando eu falo da cruz, eu falo do evangelho de abandonar o pecado. Que as coisas do mundo já não são mais atrativos para mim. Não pode ser uma atração para aqueles que abraçam a cruz.
O evangelho da cruz é escândalo para as muitas nações, para muitos povos, mas para nós é a nossa redenção. Quando eu olho para a cruz vazia, geralmente nós da igreja evangélica, nós aqui em Portugal, já preguei numa igreja portuguesa, que tem uma cruz vazia. Isso não é pecado, meus irmãos, também. Agora, uma cruz que tem Jesus lá pendurado, não. Jesus não está mais numa cruz. Jesus ressuscitou. Então o evangelho da cruz é a nossa esperança. Que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O evangelho da cruz está se apagando. Está extinto nos púlpitos. Hoje não se prega mais sobre isso. É verdade, meu irmão, parabéns aí pelo seu comentário. Comentários como esse eu posso fazer um vídeo como agora. Não é todos, né? Porém, aqui na Europa o evangelho está fechando as portas. Por quê? Porque, meu irmão, porque muitos não pregam mais sobre a cruz. Hoje é só teologia da prosperidade. Hoje é só evangelho de campanhas para enriquecer os membros da igreja. Pessoas que fazem campanha com carnê, com votos de papéis, não para dar para os filhos, não para ajudar a obra de Deus. Sempre o utilizo como dar a sua oferta para Deus, porque Deus precisa. Eu pergunto uma coisa: será que Deus precisa mesmo do nosso dinheiro? Claro que não, irmão. Quem precisa são os fiéis. Quem precisa são os necessitados, os órfãos, as viúvas. Hoje eu entendo isso, que eu sou viúva, que tem necessidade. As crianças, os mais pobres, os doentes, por exemplo. Eu lembro quando a minha esposa estava doente, precisava de remédio. E muitas das vezes não vi a participação da igreja nisso aí. Por quê? Eles cortam. Em vez de ajudar os necessitados da igreja, as igrejas hoje, elas não ajudam. E para piorar, elas querem que os mais pobres ainda dê o seu dízimo, a sua oferta. Para quê, pastor? Para comprar o som mais importante da igreja, por exemplo, para poder comprar o ar-condicionado da última geração para a igreja. Como eu vejo aí no Brasil, quando eu ouço pessoas falarem que igrejas gastam milhões de reais, milhares de euros para comprar as coisas melhores para a igreja. Irmão, eu sou pastor, já pastoreei a igreja em Portugal. Eu estou pastoreando a igreja em Portugal. Nós hoje não temos templos próprios. Por quê? Porque nossa igreja não temos condições financeiras de alugar um espaço, porque é caro. Mas você nunca me viu aqui pedindo dinheiro para esse objetivo. Por quê? Porque eu tenho temor de Deus. Eu tenho temor de Deus, irmão. Eu trabalho 13 horas por dia. Eu jamais ia fazer algo, pedir dinheiro aqui para ajudar a obra, porque eu sei que, irmão, que é difícil cada euro, cada cêntimo que nós ganhamos aqui. Aí de repente você vê aí nas igrejas pessoas que não pregam mais a palavra da cruz, da salvação, da libertação, da transformação, mas sim o intuito de ganhar dinheiro dos fiéis. Como eu ouvi falar de uma irmã que me contou, não vou dizer quem foi, que numa igreja aí no Brasil, uma outra irmã da igreja doou seu dízimo, e era um dízimo alto que ela tinha recebido, e esse líder pegou aquele dinheiro e tirou férias para outro lugar. Por quê? Porque pegou o dinheiro da igreja. E nessa igreja há crianças que não têm o que comer. Nessas igrejas há pessoas doentes precisando de remédio. Nessas igrejas, irmão, há pessoas necessitadas com alimento em sua casa, porque estão desempregados, homens, pais e mães. Nós sabemos da luta que é no Brasil poder sustentar uma família. O salário mínimo não é tão confortável assim para sustentar o lar. Então, irmão, e
os líderes, pastor, não pregam mais a mensagem da cruz. Pode até fazer o convite, quem quer aceitar Jesus, mas esse convite não é para a pessoa realmente ter uma vida de transformação, mas o intuito é que o membro entre na igreja para ser mais um gado, não uma ovelha verdadeira, mas para que aquela pessoa possa dar o seu dízimo para a igreja, possa dar a sua oferta para a igreja. Então o que acontece com isso, irmão? O que acontece é que hoje muitos não se preocupam mais com as almas, estão preocupados com os membros. E se for uma pessoa rica, ela é mais bem tratada na igreja, ela é mais bem recebida na igreja. Se for uma pessoa simples, humilde, que não tem um bom salário, essa pessoa não é muito bem vista na igreja. Meus irmãos, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Pastores, vocês são pastores ou são lobos? Mulheres, você que é líder da igreja, você que é pastora de uma igreja, você que é líder, meu irmão, seja presbítero, ou evangelista, ou um pastor, ou uma mulher que está na frente do trabalho, uma missionária, não usa a sua posição para se aproveitar do fiel. Não trata melhor um membro porque dá o dízimo mais alto para poder tirar dinheiro dessa pessoa, para você comprar coisas para a sua vida. Irmão, há pessoas na igreja por aí, líderes, que o dízimo entra na igreja, ou oferta, e eles põem lá os membros da sua família, filhos, ou pessoas mais próximas, para ocupar uma posição na igreja, para dar um salário para essa pessoa. Mas essas pessoas não estão realmente trabalhando para Deus. É apenas para ocupar um espaço ali, para ter uma vida confortável, irmão. Você acha, irmão, o que eu estou falando é coisa, se não é sério? Eu trabalho 13 horas por dia. Eu não tenho salário de pastor, irmão. Não tenho salário de pastor. Eu uso meu dinheiro para poder ajudar pessoas aqui. Você não me vê aqui como pastor. Você pode encontrar outros defeitos meus, mas esse não, irmão. Porque Deus sabe do meu coração. E eu também conheço meu pastor lá da França, que muitas vezes usa o seu dinheiro, do seu trabalho, um guerreiro. Pastor Vicente é um guerreiro, irmão. Eu admiro o meu pastor. Trabalha nas obras, como mestre de obra, trabalhando o dia todo. Eu estive aí com ele. E ele pega lá o seu dinheiro para ajudar no aluguel da igreja, para poder ajudar os irmãos da África. Você acha que é os fiéis que ajudam? É o temor de Deus, irmão. Nós temos temor de Deus. Eu falei para alguém dizendo sobre Ananias e Safira, que pegaram a sua oferta querendo comprar os apóstolos. Eu pergunto, irmão, há muitas pessoas que se aproveitam disso, mas Pedro e João não se aproveitaram da oferta de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade, eles iam dar aos pés dos apóstolos, mas Pedro, que Deus levante homens como Pedro, que não tem o amor ao dinheiro, que Deus levante mulheres que tem o mesmo sentimento do apóstolo Pedro, irmão, que não é agarrado com dinheiro. Pastor, pastora, líder de igreja, você não pode ser apegado com dinheiro, meu querido. Você não pode ser pastor por interesse de dinheiro. Senão, deixa essa igreja. Ser pastor não é profissão, irmão. É vocação. Você entende o que é isso? A diferença entre profissão. Essa aqui é minha profissão. Eu sou motorista. É uma profissão. Eu trabalho 13 horas por dia. Não é porque eu gosto, não, irmão. Porque eu necessito de um salário. A minha vontade é trabalhar normalmente 8 horas por dia. Eu trabalho 65 horas por semana. E não é sábado não, é de segunda a sexta, viu? De segunda a sexta-feira. Por causa da necessidade e também para ajudar a obra de Deus. Então, muitos líderes estão vivendo na igreja como profissão. Não é profissão, é vocação. Ser chamado por Deus não é para todos. Por isso que as igrejas, por isso que está a palavra da cruz, a mensagem da cruz está ficando extinta na igreja. As pessoas contam piada na igreja, contam historinha para a pessoa rir
se divertir, mas não prega o evangelho sério. Deus vai julgar essas pessoas. Hoje para mim esse vídeo aqui, ó, é de manhã em Portugal, sexta-feira. Hoje, dia 11 de fevereiro. Não sei quando você vai ouvir essa mensagem. Quem sabe hoje, quando eu publicar, ou amanhã, ou outro dia, ou quem sabe em outro mês. O que eu espero é que você reflita, e você que sente o desejo de ser o pastor, porque essa palavra é para quem gosta de pregar a palavra. Você que almeja o episcopato, como falou Paulo na sua carta, aquele que almeja o evangelho, que prega o evangelho de graça. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dá, irmão. Melhor coisa é dar do que receber, meus irmãos. Pelo amor de Deus, quem diz que ser pastor é poder se aproveitar, irmão, do que entra ali no gasofilácio da igreja, ali no ofertório da igreja? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, irmão. É um absurdo que está acontecendo nas igrejas hoje. A palavra da cruz, a mensagem da cruz realmente está ficando extinta em nossos púlpitos. Não se prega mais. Por isso que eu prego um evangelho simples hoje, porque há muitos cristãos aí, ó, que precisam ouvir isso. Você que é jovem, você que está há muito tempo na igreja, nós temos que se converter, irmão. Eu não sou contra a oferta voluntária na igreja, não é isso. Mas cuidado, se fosse você que congrega numa igreja, se você não vê que a sua igreja é uma igreja missionária, que ajuda necessitado, eu te indico não dar o dízimo para essa igreja, não entregar a sua oferta para essa igreja. Sabe por quê? Porque você está dando uma oferta ou dízimo para enriquecer esse pastor, para que ele tenha uma vida aí, ó, sossegada, para ter o conforto, porque o seu dinheiro não está sendo usado para os doentes. O que é lamentável é que muitos líderes aí, ó, não pegam desses dízimos para comprar remédio, não. O dízimo é só para o pastor. Quem disse que o dízimo é só para o pastor e para o líder? Você vai ver lá no Antigo Testamento ou para o Novo Testamento, o que os apóstolos faziam com a entrada de dinheiro? Eu lembro de Paulo tirar a oferta nas cartas, e ele pegou para dar para os pobres de Jerusalém, para ajudar as pessoas que estavam com fome. E o que Paulo fazia? Paulo trabalhava em tendas. Ele era um empregado, porque ele não queria pesar as igrejas. Por isso que eu como pastor, irmão, estou trabalhando para não fazer a igreja ficar pesada. Sabe por que eu ainda não aluguei um espaço aqui em Portugal? Para não pesar os irmãos da nossa igreja. Em todas as nossas reuniões que eu estou fazendo o culto dos lares, são 2 anos praticamente desde que eu fiquei viúvo. Eu estou mais de 2 anos, porque quando ela estava viva eu ainda fazia pelo menos uns 3 a 4 anos que eu faço culto assim, ó. Pergunta aí quantas vezes eu tirei oferta na igreja. Pergunte, irmão, pesquisa a minha vida, você não irá ver isso. Porque a única vez que eu pedi foi para poder nós, na igreja, não na internet, para alugar um espaço lá em Cascais. Mas infelizmente a igreja fechou. Sabe por quê? Porque não tinha dinheiro. Mas eu prefiro isso do que enganar alguém. Então eu tenho o temor de Deus como pastor. Eu não entendo como muitos líderes conseguem dormir em paz, pegando dinheiro da igreja e sabendo que na sua própria igreja há famílias passando fome, há mulheres aí que estão doentes, precisando de remédio, criança precisando de material escolar, de comida, de roupa, pastor. Pelo amor de Deus, será que esse dinheiro que entra não é para essas pessoas? Ou a Bíblia está ao contrário? Que evangelho é esse, irmão? A mensagem da cruz é para fazer aquilo que Jesus contou da parábola do bom samaritano. Aquele homem à beira do caminho estava lá doente, foi espancado, quase morreu. E quem que ajudou? O samaritano. O que ele fez? Ele colocou aquele homem doente, que foi roubado, espancado, numa estalagem. Ele pagou lá todas as despesas. Ele pagou o almoço, a janta, o café da manhã, o pequeno almoço. Curou as suas feridas com o quê? Com o seu dinheiro. É isso que o evangelho é, amor ao próximo. Eu pergunto para você, líder, você ama a sua igreja mesmo?
Você ama as suas ovelhas, porque um bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, irmão. Eu já tirei dinheiro meu para poder ajudar pessoas doentes aqui. Venha aqui, você vai entender. Já tirei parte do meu salário, irmão, para comprar gás para pessoas que não tinham o que comer, comprar remédio, socorrer pessoas que iam ficar sem aonde dormir para morar em casa, irmão. Por quê? Por amor às ovelhas como pastor. Como eu vou ter condições de pedir alguma coisa para alguém se aquela pessoa está necessitada, irmão? Isso é lógica. Eu fico pensando aí no Brasil, que é muito mais difícil, e as pessoas tiram a cada dia mais das pessoas. Eu me indigno com isso, irmão. Eu me revolto com isso como cristão. Eu tenho aqui uma palavra profética para vocês. O dia do juízo chegará. Pastores e líderes, como tem uma mensagem lá de um servo de Deus que eu admiro muito, que é o pastor Paulo Júnior, que ele tem uma mensagem falando: ai dos pastores. Irmão, está lá nos profetas escrito isso, sobre essas palavras. Então, lembra-te, voltemos ao evangelho, irmão, ao primeiro amor, fazendo de coração, de generosidade, sem troca de nada, sem troca de nada. É claro que se alguém sentir no coração de falar: pastor Leandro, eu quero ajudar a tua obra, amém, mas no momento agora não temos espaço, mas vai chegar o momento de eu precisar de pagar o aluguel. Estamos procurando, irmão. Estou preparando pessoas para batizar. Não é porque nós não temos o templo que não é a igreja somos nós. Eu estou trabalhando com o mesmo método da igreja de Atos dos Apóstolos, que se reuniam de casa em casa e tinham comunhão no partir do pão e nas orações. É isso que para mim, que Deus colocou no meu coração. Por quê? Para não sobrecarregar a igreja financeiramente, porque muita gente passa necessidade. Aqui em Portugal também algumas ficam desempregadas e temos que ajudar, irmão. Isso é igreja. Isso é igreja. Mas há casos aí que há igrejas no Brasil que não precisam de aluguel. A igreja já é comprada. Para quê? Querer aumentar o salário do pastor, do líder, dos filhos, até assalariar filhos, irmão. O que está acontecendo? Para fazerem viagem de turismo, não viagem missionária. Ô líder, pelo amor de Deus, abra um trabalho social na sua igreja. Visita aí, ó, os bairros da sua igreja, vê se tem algum mendigo na rua e distribui comida, ó. Tira uma oferta lá. Vamos tirar uma oferta para ajudar os mendigos da minha cidade, por exemplo, irmão. Eu fiz isso na Espanha, na altura. Eu e minha esposa, nós distribuímos sopa quente ali para pessoas que estavam ali dormindo na rua. Eu fiz isso. Pena que eu não tenho aqui, porque já está muito antigo. Eu perdi essas fotos, esses vídeos. Mas eu tenho um trabalho social. Eu tenho aqui distribuído Bíblia de graça para os membros da igreja, sem cobrar nada. Nada, irmão. Por quê? Se o dízimos e oferta é para ajudar a igreja, por que o irmão tem que comprar Bíblia, por exemplo? Inadmissível isso, irmão. A não ser que seja Bíblia de estudo. Agora, uma Bíblia, o irmão da igreja tem que comprar Bíblias, irmão. Pelo amor de Deus. Isso aí, a igreja é um negócio ou é a casa de Deus? A igreja é casa de oração. É casa de oração. Nós temos que prestar conta com Deus um dia sobre isso. Por isso que eu faço esse vídeo com muito temor, baseado naquilo que o irmão falou. A mensagem da cruz está ficando extinta nos nossos púlpitos. É verdade. As pessoas vão para a igreja e ficam mais doentes ainda. Elas não ouçam, elas não estão escutando sobre Jesus, estão escutando sobre moda do mundo, sobre como enriquecer, sobre como prosperar, e rir no púlpito. As pessoas contam piadas no púlpito, entretenimento no púlpito. As músicas não é para adorar a Deus, é para sensualidade, é para se aparecer. Tanta distrações na igreja, mas não há mensagem da cruz. Por quê? Perderam o discernimento. Quem é a culpa disso? Os líderes. Você permite isso na sua igreja. Você está permitindo isso. Cuidado. Cuidado, que a igreja não é sua. A igreja é de Deus. E as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Quem está falando aqui não é um membro da igreja, é um pastor. Irmão, eu sou pastor, viu? Pastoreei, estou pastoreando praticamente aqui, ó, a 5ª igreja na Europa.
Eu não estou falando de coisa aqui que eu não sei não, irmão. Pela graça de Deus, Deus me deu experiência como pastor. Eu sei o que acontece por detrás dos púlpitos, em reuniões ministeriais, quando se tira a oferta, quando faz propósito de campanha, dizendo que o intuito é ajudar a igreja. Não, não é ajudar a igreja. É para deixar a igreja luxuosa, comprar coisa de última geração. Para quê, pastor? Só para você falar que a sua igreja é uma igreja bonita para a sociedade? O que adianta você comprar as coisas melhores para a sua igreja e os membros da igreja não têm o que comer, não tem remédio? Isso é desagradável aos olhos de Deus. Eu prefiro uma igreja humilde, simples, mas uma igreja missionária. Essa é a minha visão como pastor. Por isso que eu não aluguei um templo ainda e reúno em casa, para não sobrecarregar os irmãos com dinheiro, porque Deus não me chamou para me aproveitar de dízimos e ofertas, mas sim para ajudar. Por isso que eu trabalho. Repito, não vivo de igreja, eu não dependo de oferta ou dízimo de igreja. Então eu tenho autoridade para falar o que eu estou dizendo aqui, viu? Então eu quero dar um alerta para você. Você que tem um chamado, não pastoreie uma igreja com o intuito de enriquecer-se. Amém? Faça por amor, como Jesus fez, que não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Tudo que Jesus recebeu foi de graça, tudo emprestado, irmão. O jumento que ele tinha, ele não comprou aquele jumento com o dinheiro dele. Até o túmulo dele, ele não comprou antes para poder sepultar, não. Foi alguém que ofereceu. Então, pelo amor de Deus, se Jesus deu o maior exemplo de humildade, por que você quer ser um cristão milionário? Se preocupa tanto só com igreja para prosperar. Para quê, irmão? Se preocupar com isso, pastor, líder. Não ensina a sua igreja essas coisas, pelo amor de Deus. Jesus não ensinou isso. Piadas, prosperidade, culto de só fala no diabo, de coisas de demônio, pelo amor de Deus, irmão, assustando as pessoas, amedrontando as pessoas. Se você não der o seu dízimo, você será amaldiçoado, irmão. Pelo amor de Deus, pastor, você não foi chamado para amaldiçoar pessoas ou para poder discriminar pessoas. Quem diz que o dízimo é obrigatório? Não é, irmão, não é. Olha, eu falo isso e eu sei o que eu estou dizendo. Você faz de coração. Você oferta com uma mão, esconde com a outra. A líder aí que se preocupa, olha, aquela pessoa não deu dízimo. Se não deu dízimo, tem que chamar a atenção dela. Chamar a atenção da pessoa, porque ela não entregou o dízimo. Vigia sua alma, líder. Viu, irmã, pastora? Vigia sua alma. Você está mais preocupado porque o membro não deu dízimo naquele mês, e você não se preocupa com as almas que estão doentes lá, ó. Você não visita um membro que tem há tempos que você não visita. Esse mesmo que não tem nada para você dar. Pelo amor de Deus, que isso, irmão? Jesus não visitava. Pergunto para você, meu querido, Jesus quando curou o leproso deu alguma coisa para Jesus para o curar? Não. A mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Jesus pediu o dinheiro dela para curar ela daquela hemorragia de 12 anos de sofrimento? Claro que não. Aquele cego de Jericó, Jesus curou ele da cegueira. Jesus cobrou ele algum dinheiro daquela cegueira? Não. Por isso que Pedro e João, oh glória a Deus, irmão, eu sinto a presença de Deus em falar isso. Por isso que Pedro e João, lá em Atos, fala, ele disse para aquele homem, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Por quê? Porque eles aprenderam com quem? Com Jesus. Que para ajudar alguém, eu não tenho que receber nada, principalmente dinheiro. Eu faço, eu oro por alguém, eu visito uma pessoa, eu faço bem para um membro da igreja sem troca de nada. Por quê? Porque é a minha vocação. Eu não faço isso por profissão. E muitos líderes só visitam os membros da igreja quando são os maiores dizimistas e com o intuito da pessoa te dar um dinheiro ou te dar algum presente. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Que Deus te julgue por isso. Um bom pastor é aquele que se preocupa com aquele membro que não tem nada para dar. O mais pobre, o mais humilde. Pelo amor de Deus, irmão. Até quando isso? A mensagem da cruz está ficando extinta em os nossos púlpitos. Eu termino dizendo
Que Deus levante homens verdadeiros que pregam a palavra da cruz. É o que nós estamos fazendo aqui, irmão. Eu não arrodei aqui como pastor. Quem me conhece sabe bem disso. Eu não estou falando isso somente agora. Eu tenho vídeos meus falando sobre a teologia da prosperidade, alertando aí. Se eu conseguir, eu coloco aqui na descrição do canal. Já sou bem antigo, para você alertar você. Eu tenho temor, irmão. Eu sei o que é isso. Eu trabalho, eu entendo o quanto é difícil alguém dar alguma coisa para a igreja. Faça de coração. Eu indico você, se a sua igreja não é uma igreja missionária, pega o seu dinheiro e ajude os pobres da sua cidade com o seu dízimo ou com a sua oferta, que você vai agradar mais a Deus do que dar nessa igreja aí para enriquecer líderes e pastores para terem uma vida mais confortável do que a sua. Enquanto você está trabalhando, está lá, ó, confortavelmente. Por quê? Porque você é bobo, você acredita que tudo é verdade. Nem tudo é verdade, meu irmão. Não fica com medo se eles falarem sobre lá Malaquias. Ah, está roubando a Deus. Que roubando a Deus e que, irmão? São eles que estão roubando a Deus. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, irmão. O que Deus procura é que você viva o evangelho com honestidade, sinceridade, que ame a sua família. Esse é o evangelho da cruz, é amar o próximo como a si mesmo, irmão. É amar o próximo, é se condoer com o próximo, se colocar no lugar do próximo. Aí você verá uma igreja diferente. Amém? Se você um dia quiser nos visitar, fica à vontade. Nós estamos aqui em Portugal, no Conselho de Mafra. Nossa igreja está aqui na freguesia do Milharado, irmão. Nós estamos fazendo culto nas casas, viu? Então ore por nós, que Deus te abençoe com esse vídeo. Vou continuar trabalhando. Meu trabalho aqui é das 6h30 da manhã às 7h30 da noite, viu, meu irmão? Então, eu sou pastor, não é fácil? Eu faço porque eu aprendi como Paulo. Ele trabalhava com tendas, mas ele tinha tempo também de cuidar da obra de Deus. Entenda isso. Esse é o evangelho. Que Deus abençoe você, a sua família. Desculpa aí pelo tempo, mas já há muito tempo que eu não fazia vídeo, devido ao meu trabalho, devido à obra de Deus, devido a muitas coisas aí que eu estou planejando no futuro, que um dia eu vou te contar algumas novidades. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para a nossa igreja aqui, Igreja Graça Infinita de Deus de Portugal. Um abraço para o meu pastor da França, que é um pastor de coração, que eu admiro muito ele. Esse sim é pastor, são poucos que eu conheço assim, que dá a sua vida pelas ovelhas mesmo, irmão. Isso é raro hoje em dia, é raro, viu? Mas eu louvo a Deus por isso. E que Deus abençoe você em nome de Jesus. Peça a Deus sabedoria e toma cuidado. O que eu te aconselho é, foge dessas igrejas, vai para outra igreja. Se você acha, pastor, não tem nenhuma igreja que eu conheço, então congregue na sua casa. Faça uma célula, faça um pequeno grupo, faça um estudo bíblico, se reúna, faz o culto no lar, enfim. Irmão, faça em casa, que você ficará melhor assim. Reúne pessoas e evangeliza e ajude com cesta básica, com remédio ou com outras coisas mais, amém? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E um bom final de semana para você e para toda a sua família, meus irmãos. Desculpa aí pelos estudos bíblicos, como eu estou fazendo agora o culto no sábado e domingo, então por isso que eu não pude fazer mais. E por isso que estou aproveitando para colocar esse vídeo aí para abençoar você, amém? Um abraço, lembrando, quem não está inscrito no canal, se inscreva aí, nos ajuda apenas, não com dinheiro não, com like, irmão, é de graça, viu? Me ajuda com like, compartilha aí nas suas redes sociais, que Deus vai te abençoar grandemente para abençoar outras pessoas, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, fica com Deus, shalom, Deus abençoe.